Olá galera, tudo bem? Agora nós vamos aprender, sobre as proposições lógicas, E o que não é uma proposição lógica, que é o mais importante, O que não é uma proposição lógica, são perguntas, exclamações, ordens e sentenças. Cai demais em concurso público, Quando não é, o que não é uma proposição. Cai muito, muito mesmo. Então se você vê uma pergunta, se você vê uma exclamação, uma ordem ou uma sentença, não é uma proposição. Tá bom? Não é. Vamos lá? Vamos dar uns exemplos aqui para vocês, Olha só. Serei aprovado? Então já é uma pergunta, não é uma proposição, Você vai ser aprovado? Não é. Você vai ser aprovado? Não é. Sentença aberta também, galera. Outra coisa que não é uma proposição lógica. A sentença aberta. O que é isso? X mais Z igual a 10. Quanto que vale X? Quanto que vale Z? Se eu não sei quanto que vale, então não tem como eu falar que ela é uma proposição. Porque se eu não sei quanto que vale, como é que vai ser uma proposição lógica, Tem que saber os valores. Aí se eu souber os valores, aí já se torna uma proposição lógica. Então cuidado com isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos ficar atentos, Ó, tá bom? A proposição e proposta. A diferença é muito, muito, muito óbvia, A proposição simples é apenas um verbo. Olha, até para isso a gente precisa saber português, O importante é que vocês têm que entender que é o seguinte: para ela ser uma proposição simples, ela possui um verbo. Se tiver dois verbos, proposição composta. Simples assim. Um exemplo que eu dei aqui, Mike é professor. O é um verbo. O verbo vem do ser, Então ele é um verbo. Sendo verbo, então ele possui só um verbo só. Se é só um verbo, então ele é uma proposição simples. Vamos lá. Proposição compostas. Olha, a proposição composta possui mais de um verbo. Então um exemplo aqui, ó. Mike é professor ou seremos todos aprovados, Então o é um verbo e seremos, o verbo ser também é um verbo, Então nós temos dois verbos aí, Aí como possui dois verbos numa frase, seria proposição composta. Vamos lá. Vamos falar um pouco aqui agora sobre os conectivos, Que essa parte aqui, galera, é a que mais cai no prova. Então eu resumi bastante essa parte para vocês poderem pegar o mais rápido possível, Porque essa daqui cai muito em prova mesmo, muito mesmo. A maioria das vezes, uma questão de raciocínio lógico, são 5 questões ou é 10. Então sempre tem uma 10. Se for 10, tem umas duas ou três. Então já dá para ajudar, se acertar uma dessa daqui. Vamos lá. Conectivo, Sim, então, de equivalência. O que é isso, equivalência, Vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó. P, sim, então, Q é igual a negação de P ou Q. O que é isso, galera? O que eu fiz aqui? Eu estou falando que isso daqui, ó. Vou até pegar uma caneta aqui para vocês poderem observar melhor. Olha, eu estou falando que o P, se então, esse conectivo aqui é de se então, tá bom? Ou então de implica, então também é o se então, se então, se então, P, se então, que é igual, aí o que é igual? Esse igual aqui representa a equivalência. Se tiver uma frase, tá pedindo a equivalência de uma frase, aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai negar a primeira frase e vai trocar o conectivo se então pelo ou, Se você não teve a aula ainda da tabela verdade, aí de conectivos lógicos, você não vai entender essa aula aqui. Então primeiro você tem que ver aquela aula de tabela verdade, depois do lógico, dos conectivos lógicos, aí daí você vai entender. Aí você vai começar a entrosar no assunto, Então esse aqui significa o ou, E aqui o que. Vamos lá, Esse aqui é uma equivalência, então olha só como é que ficaria, Se, que é a condicional, Se então. Se Mike é professor, então irei passar no concurso. Qual que seria a equivalência dessa frase? Vamos prestar bem atenção, galera. Olha só. Se eu tenho um P aqui, e o P negando aqui, o que eu estou falando aqui para mim? Que eu tenho que negar essa primeira frase aqui, ó, até a parte de professor, Mike é professor. Eu tenho que negar essa parte e trocar o então pelo ou, retirar o se, porque o se não vai fazer parte, então eu vou cortar o se, porque vou trocar o conectivo, vou trocar o se e o então,
Vou trocar os dois pelo ou. Então eu vou escrever aqui, né? Ou. Aí irei passar no concurso público. Né? Então eu vou trocar o é pelo não é. Vai ficar Mike não é professor. Ou irei passar no concurso público. Né? Então vai ficar Mike não é professor. Ou irei passar, né, no concurso público. Você viu que eu neguei a primeira frase? E se já tivesse negado, galera? Se Mike não é professor, então eu irei passar no concurso público. Se tivesse já negado, negação da negação vira afirmação. Né? Então, se já estivesse negando, aí no caso ficaria normal. Mike é professor ou irei passar no concurso público. Porque a negação da negação vira uma afirmação. Tá bom? Vamos lembrar sempre disso aí. Lembrando que essa aula você pode vê-la várias vezes, né? Porque essa aula aqui é a principal. Olha só, esse conectivo aqui sim, então. Também de equivalência. Você pode trocar as duas frases de lugar e negar as duas. Se quem estuda passa, então irei passar. Então, se quem... então, como é que ficaria? Se eu não passar, né, então não estudei. Então, eu inverti as frases de lugar, né? A frase que é o que vem depois, né, do então ali, irei passar. Eu mandei ela para o primeiro lugar, negando, e também neguei a segunda. Então, esse aqui é o segundo tipo de equivalência que tem para o sim então. E só tem esses dois tipos, graças, né, a Deus. Só tem esses dois tipos de equivalência. Vamos para a próxima equivalência, né? É do se somente se. Tem muitas equivalências aí, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Nós temos que o P, se somente se que. Aí eu troco de lugar as frases, né? Igual que eu estou respirando, se e se somente se eu estiver vivo. Então, eu estou vivo, se somente se eu estiver respirando. Só trocou de lugar as frases, né? É uma equivalência. É igual. Tá. Temos também essa daqui que é um pouco mais complexa, né? Que ele vai, além de... Ele vai manter a primeira, vai trocar o conectivo por si então, né? Para lá. Você pode observar que aqui vai ter o P, se então que. Ele vai trocar o conectivo pelo e, aqui esse conectivo de e, né? E vai trocar a frase de novo e colocar o se então. Então, é um pouco mais complexo, né? Mas raramente cai sobre si somente si, viu, galera? Eu só tô passando, mas raramente cai sobre si somente si. A maioria é se então e os outros conectivos, né? Que é o e, o ou, esse aí cai muito. Mas o si somente si, raramente. Raramente mesmo. Muito raro. Mas é necessário treinar, né? Então, vamos treinar para poder, esse caso que a gente estiver preparado, né? Mas é muito difícil cair. Vamos lá. Lei de Morgan, né? Na negação das proposições. Vai cair na sua prova bem assim. Negue uma frase. Ao negar essa proposição, como ficaria? Né? Vai cair desse jeito assim. Então, vamos lá. Como é que ficaria se cair isso daqui, ó? Não a negação de P ou Q. Aí ficaria como? A negação de P, na primeira frase, trocaria o conectivo, né? Que é o principal, galera. Toda vez que nega, troca esse conectivo aqui, ó. Na negação, troca esse conectivo. Aqui não estamos falando de equivalência. Estamos falando de negação das preposições, né? Olha só, ao tanto de negação que tem. Então aqui, ó, se você quiser que eu dê um exemplo, eu até vou dar um exemplo de uma frase, né? Olha só, um exemplo de uma frase. Maria é bonita. Ó, Maria é bonita, né? Maria é bonita. Então, nessa frase aqui, ó, Maria é bonita, então eu tenho somente uma proposição simples, né? Que é só ter um E. Tá. Mas eu preciso encaixar esse ou aqui, né? Ou. Então vou colocar Maria é bonita ou é trabalhadora, né? Ou é trabalhadora. Vamos colocar assim. Trabalhadora. Olha só como é que seria, né? Ou é trabalhadora. Então, aqui eu tenho a primeira frase, que é o P. Essa frase todinha aqui representa o P. Certo? Agora você ver como é que é as coisas. O ou, que já está ali, que é esse conectivo aqui. E é trabalhadora. Então já ficou composta, né? E esse daqui é o que? Essa frase aqui, ó, trabalhadora, representa o que? Tá ok? Por isso que ele colocou lá. E se eu fizer uma negação dessa frase, como é que seria, né? Aí seria assim, ó. Maria não é bonita, certo? Não é bonita. Não é bonita. Eu vou colocar um B. Vou trocar esse ou pelo E.
não é trabalhadora. Aí então ficou e não é trabalhadora, né? Então Maria é bonita e não é trabalhadora. Tá vendo? Então, você viu que quando nega as duas frases, eu troco o conectivo. Ó. O principal, galera, é a troca de conectivo, né? Você tem que focar nisso. Porque vai pedir negação das frases na prova. Vai pedir. Sempre cai uma questão dessa. Sempre cai. Né? E nós temos a segunda negação. Ó, pra você ver. Mesma coisa, né? Eu posso usar a mesma frase para todas aqui. Ó. Tenho mais duas aqui. Não, era só mais uma. Então aqui, ó. Eu tenho mais uma aqui, ó. Uma negação. Se eu negar uma que tiver o se então, não tiver aqui, ó, se então, ó, se Maria é bonita, então é trabalhadora, né? Então tem o se e o então. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que manter a primeira frase, né? Maria é bonita, normal, né? Eu teria que manter a frase, tirar o se, porque tem que tirar o se? Porque aqui na negação você tira o se, ó. Porque você vai trocar o conectivo, né? O conectivo será e. Então ficaria Maria é bonita e não é trabalhadora, né? Então, ficaria diferente. Nesse caso aqui, né? Se eu negar um conectivo e, ele vira o ou. Se eu negar o ou, vira o e. Muito simples. E se eu negar o se, então, vira o e. É o principal que você precisa saber, né? É o conectivo. Precisa saber o conectivo. Isso aqui você precisa decorar, galera. Escreve isso aqui, escreve frases, inventa frases aí e fica decorando. Faz exercício porque você precisa decorar isso aqui, né? É primordial. É primordial você aprender a decorar isso. Porque essa negação de preposições é um pouco complexa. Né? Se você não souber negar na hora e você não souber, você marca a questão errada. Né? Tem que saber negar a frase. Então, eu espero que você tenha assim, entendido, né, como que você vai fazer nas questões. E se tiver dúvidas, né, nós temos a nossa mentoria que está aí para quem adquiriu o curso. Nós temos a mentoria. Toda vez eu comento, né, para poder reforçar. Se tiver dúvida, me chama e a gente conversa, marca uma aula e nós tira todas as dúvidas, tá ok? Então, até a nossa próxima aula.